Ao longo da minha trajetória trabalhando com vendas, eu ouvi muitas vezes o cliente dizer aquela frase que todo vendedor conhece muito bem: "Eu gostei, mas vou pensar". E durante muito tempo eu enxerguei esse momento como um problema do fechamento. Eu acreditava que tinha feito uma boa apresentação, tinha explicado os benefícios, respondido as dúvidas do cliente e mostrado por que aquela solução poderia ser interessante para ele. Por isso, quando ele dizia que precisava pensar, poxa, minha sensação era de que faltava alguma coisa naquele momento final. Talvez eu precisasse apresentar mais um argumento, reforçar um benefício ali do produto ou oferecer uma condição melhor de pagamento. Em algumas situações, eu voltava a falar sobre pontos que eu já tinha explicado, tentava acrescentar informações, reforçava ali os diferenciais e às vezes até começava a negociar o preço antes de saber se o problema realmente estava no valor do investimento. Com o passar do tempo, depois de viver muitas negociações e também de analisar várias vendas que não avançaram, eu comecei a perceber uma coisa importante. Muitas vezes o vou pensar não começava naquele momento. Ele apenas aparecia naquele momento do fechamento. O problema poderia ter começado muito antes. Talvez em uma pergunta que eu acabei não fazendo, e uma necessidade que o cliente tinha que eu não compreendi ali completamente, né? Ou em uma apresentação que eu comecei talvez cedo demais. Talvez isso também esteja acontecendo com você. Porque você vai lá, faz uma reunião, apresenta a solução, percebe que o cliente está acompanhando a conversa com você e você sente que está tudo caminhando bem. Ele demonstra interesse pelo seu produto ali, concorda com alguns pontos. Em alguns momentos, até parece convencido, mas quando chega aquela hora de avançar, ele pede um tempo para você. É natural que nesse momento toda a atenção fique concentrada no fechamento. Você começa a pensar o que poderia dizer para evitar que aquela oportunidade fosse perdida. Só que, às vezes, antes de procurar uma nova resposta, talvez seja preciso voltar mentalmente em algumas etapas ali e analisar se aquela conversa foi construída da melhor forma. Eu sou Rogério Teixeira, empresário e vendedor há 30 anos. E uma das coisas que a experiência me ensinou é que alguns dos maiores aprendizados não vieram somente das vendas que deram certo. Muitos deles vieram das negociações que eu acreditava ter feito tudo corretamente, mas o resultado não aconteceu. Quando uma venda não avança, eu começava a me perguntar onde aquela negociação tinha mudado de direção. Será que o problema realmente estava no preço? Será que o cliente não tinha interesse? Será que apareceu uma proposta melhor que a minha? Ou será que eu não consegui compreender completamente o que ele precisava? Durante muito tempo, eu procurava essas respostas no final da venda. Hoje, eu percebo que muitas delas estavam muito mais no início da conversa. Em algumas negociações, eu estava tão preparado para apresentar o produto que acabava começando a explicação muito rapidamente. Eu conhecia as características, os benefícios do produto, os diferenciais daquilo que eu estava vendendo, e eu queria mostrar tudo isso rápido para o cliente, tentando convencer. O problema é que, em alguns momentos, eu começava a apresentar antes mesmo de compreender profundamente aquela situação do cliente. Talvez isso também aconteça com você. Você conhece bem a solução, você acredita no produto e está preparado para mostrar para ele por que ele é bom. Então, quando o cliente demonstra ali um pequeno interesse, você começa a falar sobre os recursos, vantagem, condições e os resultados possíveis. Essa apresentação pode até estar correta do ponto de vista técnico, mas existe uma diferença importante entre você apresentar bem um produto e apresentar a solução certa para o problema específico do cliente. E essa diferença só aparece quando você investiga o cliente antes de apresentar. Em algumas negociações que eu vivi, eu percebi, depois que eu sabia muito sobre aquilo que estava oferecendo, mas ainda sabia pouco sobre o que o cliente realmente queria resolver.
Eu consegui explicar bem o produto, mas talvez não tivesse compreendido a prioridade daquela pessoa. Eu não sabia exatamente por que ela precisava resolver aquele problema naquele momento, quais eram as consequências que ela estava enfrentando e quem mais participaria da decisão. Quando isso acontece, o vendedor pode realizar uma excelente apresentação e, mesmo assim, terminar a conversa ouvindo o cliente vai pensar. Não necessariamente porque a solução seja ruim, mas porque ele ainda não construiu razões suficientes para avançar. Outro erro que eu já cometi também foi falar demais depois de ouvir a resistência do cliente. Vem todo aquele blá blá blá. O cliente dizia que precisava avaliar e eu sentia que não poderia deixar aquela conversa terminar daquela maneira. Então acrescentava mais informações, explicava novamente os benefícios, o diferencial e tentava reforçar a qualidade do produto. Em alguns momentos, eu chegava a apresentar uma condição melhor antes mesmo de saber se o problema estava sendo realmente o preço. Hoje, olhando para trás, eu percebo que estava tentando responder uma dúvida que o cliente ainda não tinha revelado para mim. Isso também pode acontecer com você. O cliente diz que vai pensar, quase imediatamente você começa a responder. Mas você vai responder exatamente o quê? Ele pode estar preocupado com o investimento, pode estar comparando a sua proposta com outra alternativa, ou porque não confia completamente na sua solução. Talvez precise conversar com um sócio, com um superior, com a esposa, né, ou o marido, ou com outra pessoa que participe daquela decisão. Também pode não ter percebido uma urgência suficiente para avançar, ou pode ter alguma dúvida que não se sentiu confortável para apresentar. Sem descobrir o verdadeiro motivo, qualquer novo argumento se transforma em uma tentativa no escuro. Você pode até acertar, mas também pode começar a falar sobre o que não tem nenhuma relação com o que realmente está impedindo a decisão de compra. Foi justamente por passar situações assim que eu comecei a mudar a minha forma de conduzir esse momento. Em vez de já responder imediatamente, eu passei a tentar compreender melhor o que ainda estava acontecendo na cabeça do cliente. Uma pergunta que pode ajudar: para que eu possa ajudar, o que você ainda precisa avaliar para tomar a decisão com segurança? Eu gosto dessa pergunta porque ela não tenta impedir o cliente de pensar. Ela não transmite pressão ali, também não cria um desconforto. Você reconhece que ele tem o direito de avaliar, mas ao mesmo tempo ele abre um espaço para compreender o que ainda está faltando. Ele pode até te falar. Em algumas situações, o cliente pode dizer que precisa analisar melhor o investimento. Em outras, ele pode revelar que precisa conversar com alguém que está comparando propostas para ele ou que ainda não compreendeu completamente algum ponto. A partir dessa resposta, a conversa deixa de ser uma tentativa de convencimento e passa a ser uma investigação muito mais objetiva. Dependendo do que o cliente disser, você pode perguntar se existe alguma dúvida que ainda não foi esclarecida, qual que é o ponto que realmente mais pesa na decisão naquele momento, ou se ele está comparando aquela solução com alguma outra alternativa. Você tem que investigar. Quando fizer sentido, também pode perguntar se existe mais alguém que participa daquela decisão. Mas o importante é, não é transformar isso numa sequência de perguntas decoradas. Também precisei aprender que investigar não significa fazer todas as perguntas possíveis de uma vez. O mais importante é você ouvir a resposta e escolher a próxima pergunta com base no que o cliente acabou de dizer para você. A pergunta precisa nascer da conversa. Ela não pode parecer um roteiro mecânico, um interrogatório com o cliente. Essa foi uma mudança importante para mim. Deixar de procurar apenas frases prontas e começar a prestar atenção na construção da negociação. Porque uma frase pode ajudar, mas ela não substitui a capacidade de ouvir, de interpretar, compreender o cliente.
Em algumas vendas que não avançaram, eu percebi depois que o cliente já tinha dado sinais durante a conversa. Talvez ele tivesse feito poucas perguntas sobre o produto, concordado com tudo sem demonstrar realmente o verdadeiro envolvimento ou evitado falar sobre critérios que ele utiliza para escolher uma solução. O vou pensar parecia ter surgido somente no final, mas os sinais estavam presentes desde antes. Às vezes isso também pode acontecer com você. O cliente é educado, ele acompanha a sua apresentação, ele não apresenta uma objeção clara. Você interpreta esse comportamento como interesse real dele, mas o silêncio nem sempre significa concordância. Às vezes significa apenas que ele ainda não encontrou ali razões suficientes para participar mais ativamente da conversa. Por isso, hoje eu procuro observar não apenas aquilo que o cliente diz, mas também o nível de envolvimento que ele demonstra. Ele fala sobre o problema, ele explica as consequências, faz perguntas sobre como a solução funcionaria na realidade dele. Compara aquilo que você apresenta com o que ele vive atualmente. Faz essa comparação. Quanto mais o cliente participa da construção da conversa, maior tende a ser a clareza no momento da decisão. Imagina, por exemplo, uma empresa procurando um sistema para organizar sua área comercial. O vendedor apresenta relatórios, automações, integrações e vários recursos interessantes. A apresentação pode ser tecnicamente excelente, mas se ele não descobrir quando a desorganização está custando para aquela empresa, talvez o cliente enxergue o sistema apenas como algo positivo e não como algo necessário naquele momento. Ele pode pensar que a ferramenta parece boa, talvez ajude e que poderá ser interessante no futuro. E soluções que parecem apenas interessantes costumam ser adiadas. Quando o cliente compreende quantas oportunidades estão sendo perdidas, quanto tempo a equipe desperdiça, quantos contratos deixam de receber acompanhamento e quais resultados poderiam melhorar, você vai ver que a percepção dele muda. A solução deixa de ser apenas interessante e passa a estar conectada com o problema concreto. Eu também precisei aprender isso na prática. Em alguns momentos eu estava muito preocupado em demonstrar o valor do produto, daquilo que eu vendia, mas o valor não está apenas naquilo que você explica. O valor é aquilo que o cliente consegue relacionar à sua própria realidade. E essa relação precisa ser construída durante a conversa. Por isso, antes de apresentar uma solução, eu considero importante compreender pelo menos 4 pontos ali com o cliente. O primeiro é qual que é o problema que aquele cliente realmente precisa resolver. O segundo é quais consequências esse problema está provocando. O terceiro é por que ele precisa resolver isso agora mesmo. E o quarto, quais são os critérios que serão utilizados para realmente ele tomar a decisão de compra. Quando essas respostas elas aparecem ali com clareza, você vai ver que a apresentação muda. Você deixa de falar sobre tudo o que seu produto faz e começa a concentrar a conversa naquilo que realmente importa para o seu cliente. E com isso, o fechamento também tende a se tornar muito mais natural. Essa talvez tenha sido uma das principais mudanças na minha visão de vendas. Durante muito tempo, eu enxergava que o fechamento era uma etapa separada, quase como se fosse um momento que o vendedor precisava utilizar uma técnica especial para conseguir o sim. Com a minha experiência, eu percebi que o fechamento é muito mais a consequência daquilo que foi construído antes. Quando a prospecção foi bem feita, você está conversando com alguém que realmente pode se beneficiar daquela sua solução ou seu produto. Quando a abordagem foi adequada, você conquistou a atenção e a abertura do cliente. Quando a investigação foi bem conduzida, compreendeu o problema, as prioridades e os critérios. Quando a apresentação foi conectada ali à realidade do seu cliente, ele consegue perceber o valor do seu produto. E quando as dúvidas e resistências foram identificadas ao longo do caminho ali na conversa, a decisão tende a se tornar muito mais clara. Isso não significa que todas as vendas serão fechadas. E também não deveria significar.
Eu também aprendi que nem toda negociação precisa terminar com uma venda. Nem toda pessoa é o cliente certo. Nem toda solução é adequada para qualquer situação. E nem sempre aquele é o momento correto para decidir. O papel do vendedor não é você pressionar todas as pessoas a comprar. É você conduzir com clareza aquelas situações que existe uma necessidade real e uma solução adequada que o seu produto vai proporcionar. Portanto, quando o cliente disser que vai pensar, faça uma pausa. Não tenha medo do silêncio. Em vários momentos na minha trajetória, eu falei porque não me sentia confortável com aquele silêncio. Hoje eu percebo que muitas vezes é justamente esse espaço que permite o cliente organizar o pensamento dele e apresentar a verdadeira dúvida. Reconheça que ele tem o direito de avaliar e procure compreender o que está faltando em todos aqueles passos antes do fechamento. Talvez você descubra uma objeção que possa ser trabalhada com ele. Perceba que outra pessoa precisa participar daquela conversa, ou talvez você identifique algum ponto da sua apresentação que não ficou claro para ele. Também pode concluir que aquele cliente realmente não está pronto para avançar. Todas essas respostas são melhores do que continuar tentando convencer, sem compreender o verdadeiro motivo do não que ele te deu. O vou pensar é apenas uma das dificuldades que encontramos durante uma venda. Em outros momentos, o problema pode surgir na prospecção, na abordagem, mesmo nessa investigação, talvez na apresentação, pode vir nas objeções, na negociação ou no acompanhamento que você deixou de fazer. Foi justamente depois de cometer esses erros, observar negociações e analisar essas diferentes etapas ao longo dos anos que eu comecei a organizar esse conhecimento de uma maneira muito mais estruturada. Foi assim que surgiu os 7 pilares de vendas. A proposta não é entregar apenas uma frase para responder o vou pensar, é ajudar você a compreender como toda aquela jornada comercial se conecta. Porque, assim como aconteceu comigo, em vários momentos, talvez você esteja procurando uma solução no fechamento para um problema que começou muito antes. Quando a gente organiza os pilares, deixamos de depender apenas de respostas improvisadas e começamos a conduzir as negociações com muito mais clareza. O acesso aos 7 pilares de vendas está na descrição desse vídeo. Um grande abraço.